Então, pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Pessoal, antes de continuar o vídeo, por favor, deixe seu like, é de graça. Se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, tá? Compartilhe os vídeos, se possível, né? Comente embaixo, tal. E se você quer ajudar esse canal, porque não é monetizado e eu preciso fazer modificações na câmera, tá? Fazer uma câmera melhor, né? Vocês vão observar que tem hora que eu estou mais distante, mais próximo, isso decorre do aplicativo que eu gravo, ok? Então, se você quiser ajudar a gente melhor, olha, vamos lá. Pix é robson.rmt@gmail.com robson.rmt@gmail.com robson.rmt@gmail.com. Faça isso. Muito bem. Então, nossa, nós estamos aí numa linha de raciocínio, né, que não é fácil, né? Que é a cosmologia dentro de uma perspectiva exognóstica, tá? Mostrando, o último vídeo eu mostrei as realidades, o que acontece, que é o caos, tá? Que é o caos, tá? Então, observe que lá no último vídeo eu mostrei para vocês o que é que ocorre. Que o caos, na verdade, não tem nada a ver com o caos que a gente entende hoje. Aqui, fulano de tal está um caos. A cidade está um caos. Não tem nada a ver. Caos queria dizer um espaço vazio, o kenoma. Tá? Ou o lugar onde estava contida a antimatéria. Energia escura, matéria escura, com a queda de Sofia, ela causa um colapso de onda, ela gera ali o demiurgo chamado Yaldabaoth, que é exatamente filho do caos, ok? E é ele que vai, a partir da física, gerar a Hiller, a matéria densa. Presta atenção. Tá? Então nós estamos invadindo um campo chamado cosmogonia. E depois, provavelmente, nós vamos entrar dentro da teogonia. Ok? Estão observando? Você não entenderá a gnose se você não entender esses princípios. Correto? Vamos lá. Na busca dos princípios, vamos falar de Aristóteles, porque ele foi o cara que tentou se aproximar mais ali daquilo que se considerava os fundamentos, tá? Ele diz o seguinte, aqui o texto diz, é na especulação que busca as causas, e sobretudo os princípios, que Aristóteles reconhece a marca do filósofo. E é com esse critério que ele aponta e fixa para a história da filosofia quem antes dele foi, quem não foi filósofo. Acontece que para Aristóteles a causa se diz em 4 sentidos. Quais são as 4 causas de Aristóteles? Então vamos lá. A causa material, a matéria de que a coisa é feita. Presta atenção. A causa formal, a essência, isto é, aquilo que identifica a coisa como
aquilo que ela fundamentalmente é, a causa eficiente, aquilo que produz a coisa, e a causa final, aquilo em vista do que a coisa foi feita. Explicar as coisas cientificamente para Aristóteles significa explicar as 4 causas. A grande crítica que ele faz aos pensadores que o precederam é que eles se ocuparam só de uma ou duas causas. No caso dos físicos pré-socráticos, foi basicamente a causa material, ou melhor, o princípio material, uma vez que se tratava da primeira causa que eles buscaram. Então, o que é que ele diz? Que os filósofos que precederam ele ficaram apenas no lance, diríamos assim, da causa material. Eles não foram lá no princípio. Ora, a pergunta filosófica indagativa nesse processo é aquela que se diz o seguinte: já que esse bando de gente aí fica falando que a origem de tudo foi o Big Bang, né? Aí você pergunta o que causou o Big Bang? O que tinha antes do Big Bang? Pergunte para o Sacomani, pergunte para o Saka. Não sabe. Porque entra no campo que eles não gostam, que é o campo filosófico, não é o campo religioso, não. Também se entra no campo da metafísica. Então, quando a Sofia saiu do pleroma, da plenitude, e ela cai no quenoma, no vazio, aonde está a matéria escura e a energia escura, ela gera um colapso de onda, um emaranhado quântico. Não dá para explicar cada coisa, gente, porque senão o vídeo fica, olha. Mas eu dou o pontapé inicial aqui. Então vamos lá. E aí ela gera o Yaldabaoth. O Yaldabaoth é o filho do caos. Ele é o quê? Ele é produto. Não entenda caos como desordem. Entenda caos como foi explicado no vídeo anterior. Assista lá. Caos no sentido que espaço vazio. Hoje, nós sabemos, através da física quântica, que não há espaços vazios. Ok? Espaço vazio. Não existe espaço vazio. Tudo está preenchido por uma substância. Os védicos chamavam de akasha. E também alguns filósofos e alguns esotéricos chamavam de éter, a quinta essência. Mas os 3 princípios, luz, som e movimento, estavam na origem disso tudo, e não o Yaldabaoth. Correto? Então prestem atenção no que foi abordado aqui, para que você entenda o que aconteceu, ok? Então,
veja, vamos aqui, tá? Quando aqui, ó, o caos do vazio primitivo, escuro, que precede toda a existência, dele surge Gaia, a Terra e outros seres divinos primordiais. Era escuridão, tá? Aí na Bíblia, tá? As águas primordiais do abismo, que é exatamente o que é as águas primordiais do abismo, ó Robson. As águas primordiais do abismo, chamado Terron, nada mais é do que a matéria escura, a energia escura, o Akasha, o éter. Então, para que o éter, tá? Certo? Para que o éter não invadisse aquela realidade, a nossa realidade, o nosso Olam, o nosso Eon, o Yaldabaoth com os arcontes, os Elohim, os iluminados, criaram um espaço dentro do Akasha, dentro do éter, dentro do caos, como você queira chamar, tá? Eles criaram um espaço aqui, ó. Em volta disso está o Terron, as águas primordiais. E aqui dentro, tá? Melhor assim, aqui dentro está todo o nosso universo. Que o nosso universo não tem nada de bilhões de quilômetros de distância. Isso é tudo mentirada, tá? Dos globalistas e das sociedades ocultas. Okay? Então, para que o Terron não invadisse isso aqui, eles projetaram, o Yaldabaoth projetou um universo. Problema é que o Yaldabaoth acabou ficando preso, tá? Num universo paralelo, que os Vedas, os védicos, tá? Vamos aqui, eu vou aqui, olha, a cultura védica vai chamar de Satyaloka, ou o Brahmaloka, isso aqui, ó. Ele fica preso aqui. Porque aqui está Abu Mandala. Aqui está nós. Aqui está o caos. Ó, o éter, o Akasha, tá? A matéria escura, a energia escura. Então, para não invadir isso aqui, eles criaram esse tipo de coisa aqui, ó. Tá? Para isso aqui também é chamado na Bíblia de Terron, né? Então, para que o Terron não invadisse, tá, a nossa realidade, para que um Olam não adentrasse no outro, o que já está acontecendo, essa película que separa realidades de realidades está sendo rompida. Tá? Aí tem um bocado de coisa acontecendo. Né? Então, veja, quando os atomistas começaram suas ideias a respeito de que tudo teve início com um átomo, e aí, né, hoje a física moderna, chamada física quântica, tem postulados que mostram que não há espaço vazio, tudo está preenchido. Tá? Então, importante, deixa eu pegar aqui algo para eu ler aqui para vocês. Tá?
Então vamos lá. Deixa eu só encontrar aqui. Tá? Eu vou aqui no 59. Não que eu acredite nisso, tá, gente? Eu vou aqui só para me mostrar um negócio aqui para vocês, tá? Importante isso aqui, tá? Olha só. No livro, esse livro aqui, ó, o Livro dos Espíritos, não o do Allan Kardec, tá? É um outro, tá? Olha o que vai ser dito. Fluidos compõem o universo e tudo que há nele desde o início dos tempos. Com o desenvolvimento tecnológico e o avanço da ciência, as descobertas chegam cada vez mais próximas da compreensão daquilo que hoje é invisível aos olhos. Se eles compõem o universo e, por consequência, através de sua transformação, os vossos corpos, vós sois responsáveis por eles, ainda que não os vejais. Quando possuís hábitos que promovem a saúde orgânica, abasteceis o corpus com fluido vital. Em contrapartida, quando possuís vícios e vicissitudes, promoveis a perda. É uma consequência natural. Nada no universo é dado a um ser sem a real utilidade e responsabilidade. Tá? Então, eles estão falando do fluido do universo. Né? O que é fluido universal? É o fluido emanado pelo universo, a matéria elementar primitiva, que gerará, através de sua transformação, diversos outros fluidos, fazendo parte da formação universal e de que tudo que nele habita, seja de forma direta, seja indireta. Tá? Certo? Aqui são perguntas e respostas. Né? Então, perguntam aqui. O fluido universal pode ser considerado parte da matéria? Sim. Se ele compõe, por consequência, a parte. Conforme já dissemos, ele está em tudo o que existe no universo. Qual é o fluido cósmico, então, Robson? É o Akasha. É o éter. Ok? Por quê? Porque o caos, como eu expliquei, nada tem a ver com desordem, desequilíbrio. É a região do quenoma, do vazio, enquanto o nada existente. Tá? O nada existente. Então, quando a Sofia mergulha, tá? Vamos pegar aqui. Então, quando a Sofia mergulha, deixa eu pegar um modelito aqui para nós. Aqui, vamos lá. São muitas coisas. Então, quando a Sofia mergulha, deixa eu ver aqui, né? Eu vou pegar aqui, gente, a imagem que eu estava utilizando com vocês agora há pouco, né? Então, deixa eu ver aqui. Então, quando a Sofia faz o seu mergulho, né? No quenoma, tá? E aí eu vou mostrar aqui para vocês, correto? Ela vai gerar
ela vai gerar a physis. Tá? Então, tá aqui. Vamos tentar aqui, nesse aqui. Tá? Então, quando a Sofia sai do pleroma e cria aqui um colapso de onda, e cria aqui um emaranhado quântico, e ela tem o Yaldabaoth, tá? Que é chamado filho do caos, tá? Do grande caos. Aqui está a luz e aqui está a escuridão. Tá? Você está entendendo aqui? Luz e escuridão. Há uma dualidade, mas veja só, os gnósticos, eles vão ser muito, alguns vão ser muito dualistas, outros vão ser monistas, né? Porque tudo existe a partir de um princípio, existe em função da causa primeira, do motor imóvel, dito por Tomás de Aquino. Ok? Então, o caos não é o oposto do cosmos. Tá? A escuridão não é o oposto da luz. Certo? Quando a Sofia, que é um éon, ela vem para o caos, e ali no caos tem a antimatéria, ela cria a matéria. Aquilo que depois vai ser chamado por Hiller, tá? E por alguns vai ser chamado de physis. Tá? Por isso que também nós usamos a palavra metaphysis, metafísica, para explicar isto aqui. Tá? Mas há uma outra coisa que a gente falou também lá, né, no outro vídeo, ok? Que é, vamos ver, o seguinte: que é que os eles viam, né? Vou pegar essa imagem aqui, ó. Eles viam isso aqui, ó. Então bora lá. Olha aqui, ó. Tá? Então, quando eles falam a cosmologia, por exemplo, a cosmologia bíblica, que é baseada na cosmologia suméria, eles vão dizer que isso aqui, este mais clarinho, é a raquia, o firmamento, a expansão, porque tem águas acima e águas abaixo do firmamento. Então eles criam essa redoma que eles chamam de raquia, mas que também vai ser chamado de Xamaim. Xamaim quer dizer lá em cima tem água, ou numa tradução que está velada por detrás, poderia ser lá aonde tem o fogo, o ígneo, né? O fogo ígneo. Né? Então, para que o terron, que é o caos, isso aqui tudo em azul aqui, caos, né? Caos, ó, ok? Ou éter, ou a caixa, penetrasse aqui e olha, não pense que ele fez isso de bonzinho. Ele não fez isso de bonzinho, tá? Ele fez isso por quê? Porque ele sabia que ele queria prender os seres dentro dessa realidade. Isso é uma prisão. Observe bem. Isso é uma prisão. Tá? Por isso que
Eu volto a dizer a vocês, tá? Observem o que nós estamos estudando para vocês depois não dizerem assim, ó, o Robson ensinou coisa errada, nós, né? Não, tá? Então isso aqui, pessoal, vou trazer aqui, ó, isso aqui, ó, vou botar aqui dentro do quadro para vocês verem. Isso aqui é uma prisão. Isso aqui é a Matrix. Tá? Ok? Olha só. É aqui que as almas ficam presas. Tá? Então, quem não está na Matrix? É a Sofia, a deusa. Porque a deusa, e aqui tem algo importante a ser dito. O Deus que nós devemos adorar se chama Sofia. E não o Yaldabaoth, e não o Javé, o Jeová, o Alá, o Brahma. Não. Nós devemos fazer adoração a Sofia. Porque em tese, e por princípio, ela é, em tese, o princípio inicial. Ok? Então, quando você, tá? Eu vou mais aqui, ó. Os milésios, tá? Na filosofia, quando surgiu o Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximênides, o ponto de partida da sua especulação parece ter sido a verificação da permanente transformação das coisas umas às outras. E sua intuição básica é de que todas as coisas são uma só coisa fundamental, um só princípio, um só arguer. Aristóteles sugere que o princípio ou arguer deve ser entendido não como apenas no sentido cronológico, tá? Não só aquilo que a partir do mundo se formou no primeiro instante da sua formação, mas aquilo que a todo instante é a coisa fundamental e irredutível que constitui todas as coisas. Para Tales, Arge é a água. Para Anaximandro é o apeiron, o infinito, o indeterminado. Para Anaximênides, o Arge é o ar. Tá? Depois os pitagóricos dirão que o princípio é o número. Depois os atomistas vão dizer que o princípio é o átomo. Você está me entendendo? Estão conseguindo aí abarcar toda esta realidade? Tá? Então vamos lá, vamos continuar. Então, o que é o fluido cósmico universal? Isso aqui, ó. O primeiro motor é o pleroma, o motor imóvel. Tá? Agora, a Sofia, ela é, em tese, a co-criadora, porque apesar de ela não ter criado a nossa Matrix, o Yaldabaoth foi que criou, tá? Ela participou dando o substrato. Nós vamos entender isso breve, né? Porque tudo tem que ir com cuidado. Então, na Bíblia, o abismo, as águas abismais são chamadas Tehom, que cobria a terra sem forma e vazia. Tohu Vavohu. Tá? Então, Deus Elohim criou o firmamento para dividi-las em duas partes, né? Para dividi-las em duas, para cima e embaixo da terra. O que eu expliquei? Que o Yaldabaoth
junto com os arcontes, criam uma bolha para conter o Akasha, tá? O caos, ou as águas primordiais, que eles chamam, né? Tá? Na verdade, é para conter ali, né? Então eles criam ali, né, esse espaço para que o terrão não entrasse, ok? Então eles criam uma prisão que não pode, em nosso corpo físico, a gente não tem capacidade de sair daqui. A única capacidade que a gente tem de sair daqui é através, né, da nossa iluminação e do momento que a gente adquire o corpo ressuscitado, o corpo, tá, de ressurreição, o corpo glorioso, que você só consegue sair daqui assim, né? Por quê? Porque você precisa fazer com que este corpo surja em você. Então você tem a centelha divina, e eu já expliquei aqui, e a centelha divina vai se fundir com o seu espírito, que é por isso que Jesus Cristo disse que quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Terá vida eterna, Zoe. Zoe. Vida plena. Vida fora do bios, da psique. Então, você só sairá da Matrix alcançando o corpo glorioso, corpo de ressurreição, o corpo de morôncia. Né? Então você vai, tá, galgar os caminhos para ir para o paraíso, porque o processo é sair das 7 camadas, tá? Porque o 7 tem uma simbologia muito importante, né? 7 igrejas, 7 trombetas, 7 não sei o que, 7 arcanjos, e assim por diante, tá? Então, você vai ter que galgar esse caminho para iluminado, né? E aí você vai ter que conhecer o ouro monoatômico. É por isso que andaram atrás do Graal. Porque os deuses, o que é que eles diziam? O que é que eles faziam? Quando eles queriam dar uma vida eterna para alguém, eles pegavam e davam o próprio corpo. Literalmente, eles davam pedaços do corpo para que as pessoas consumissem. Então aí havia uma mudança na substância do nosso ser. Então o que é que acontece quando você... É por isso que simbolicamente Jesus vai usar o pão e o vinho, que a Igreja Católica vai formalizar na hóstia. Na Arca da Aliança, o que era que tinha na Arca da Aliança? Ouro monoatômico. Não é o ouro em barra, ouro em metal. Tá? Então, ele era o consumo dos deuses. Para dar o quê? Uma sobrevida para você. Então, quando Jesus faz a última ceia para dar aquele contexto ali, ele diz que quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. E eu vou ressuscitar ele no último dia. Ok? Então preste atenção que ele não está falando de reencarnação, não. Nem de imortalidade da alma. Mas está falando de uma transformação que haverá dentro de nós a partir do momento que a gente se alimenta dele. Com isso eu não estou dizendo se alimentar da hóstia
e do vinho da Igreja Católica. Não estou dizendo isso, que aquilo ali é um processo alquímico. Quando foram atrás do cálice do Graal, Jesus queriam encontrar, na verdade, o ouro monoatômico. Vamos chegar lá. Né? Então, a Bíblia fala exatamente, porque a Bíblia foi escrita no período lá do exílio da Babilônia. Então, terron, né, cobrir a terra e forma vazia. Então, Deus, Elohim, criou o firmamento, o que? A raquia, a expansão, para dividi-las em terra de baixo e terra de cima. Tá? Então, vou sair daqui, ok? E vou vir bem aqui, certo? Vou baixar isso aqui também. Aí eu quero vir aqui nos documentos e nós vamos ver um negócio aqui também interessante. Tá? Vamos aqui. Tá? E aqui aí eu vou abrir um pouquinho. Tá? Então, aqui na Wikipedia, né? O que é que significa argue? Termo filosófico. Para os filósofos pré-socráticos, argue ou argue é, em grego clássico, argue, seria o elemento que deveria estar presente, tá? Em todos os momentos da existência de todas as coisas do mundo. No caso de Tales de Mileto, por exemplo, a água era o elemento puro, através de que dela podia se criar várias coisas. Tá? O início, o desenvolvimento e o fim de tudo é princípio único. Então, o que era o argue? Então, veja, argue não tem nada a ver com o tempo. Então, quando você pega a Bíblia, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui, tá? Esse interlinear. E você vai aqui em João, tá? Você vai em João, no prólogo de João, tá aqui, ó. Prólogo de João, ok? Você vai dar para ver bem aqui, ó. Vou trazer aqui, bem aqui, ó. Dê uma parada aí, você vai ver que logo no início aí está em argue. Aqui está escrito assim, ó. Em argue, em erologos, cai em orologos, em oprostoteon. Em princípio era a palavra ou o verbo, e a palavra estava junto a Deus e Deus era a palavra. Ele era o argue, ele era um princípio. Então, argue é o princípio, não do tempo de quando as coisas começaram a existir, mas uma substância do qual tudo veio a existir. E quem é que forneceu essa substância? A Sofia. Nos próprios comentários da Bíblia, eles vão dizer que os rabinos interpretam também por meio da sabedoria se criou os céus e a terra. Agora vamos entender como é que os gnósticos chamavam Deus. Ok? Vamos lá. Tá. Muito bem. Os gnósticos concebiam Deus, né? Deus no gnosticismo era chamado de Bitos, pro-argue,
Agnos Theos, ou Deus escondido, né? Protopater, tá? Que é o protopai, uno, mônada, o pai que está em segredo. Tudo isso aqui era o que eles chamavam para o Deus incógnito, não para o demiurgo. Ok? O Deus abscôndido. Jesus dizia, quando orardes, entra no teu quarto e reza e ora, porque o teu pai, que está em segredo, te escutará. Por quê? Porque o quarto a que ele se referia é o interior. Por quê? Porque você tem a centelha divina, um ser que é uma partícula de Deus dentro de você, que vai se fundir ao teu espírito à medida que você se ilumina pela gnose. Entendeu? Ok? Vamos lá. Vamos continuar estudo. Continuar estudo, porque esse final de semana você vai ter muito o que ver. Tales de Mileto, por exemplo, né, dizia que era água, tá? E assim por diante. Um dos pré-socráticos, Diógenes de Apolônia, explicou o raciocínio que levou os filósofos desse período à ideia de Arguer. Todas as coisas são diferenciações de uma mesma coisa, e são a mesma coisa. Isto é evidente. Porque as coisas que são agora neste mundo, terra, água, ar, fogo e outras coisas, que se manifestam no mundo, se alguma destas coisas fosse diferente de qualquer outra, ele seria diferente e diferenciava a sua natureza própria, e se não permanecesse, então não permaneceria puro. Através disso, descobriu o que ocorreu, muitas mudanças e diferenciações. Então as coisas não poderiam de nenhuma maneira misturar-se umas às outras, nem fazer bem ou mal umas às outras. Nem a planta poderia brotar da terra, nem o animal a qualquer outra coisa, via existência, se todas as coisas não fossem compostas de modo a serem as mesmas. Todas as coisas nascem através de diferenciações de uma mesma coisa, ora em uma forma, ora em outra, retomando sempre a mesma coisa. Retomando sempre a mesma coisa. Então ele diz assim, só existe uma substância. Só que essa substância diríamos assim, deu origem a várias coisas. A uma mesa, a um computador, tá? A uma casa, a uma parede, a uma rua, a uma árvore, a um animal, mas tudo é o mesmo arguer, o mesmo princípio. Tá? O mesmo princípio. Tá? Mas vamos lembrar, eles estão aqui falando do Deus que criou a matéria. Eles não estão falando aqui do Deus, do Bitos, do Pai abscôndito. Eles não estão falando do protopai, não estão falando aqui do uno, da mônada, não. Eles estão se referindo ao ser criador da matéria. Por quê? Porque eles estão partindo do princípio da matéria. Por quê? Porque você precisa partir do que existe para o que não existe, e não o inverso. Ok? Então, o demiurgo,
ele criou as coisas a partir de uma imitação. Então é evidente que a alma do mundo, a alma do planeta, se chama Gaia ou Arcamote. Por quê? Porque é o decaimento de parte da Sofia na matéria. E é aí que é essa parte do decaimento de Sofia que o arquiteto, o geômetra, chamado Gadu, chamado Jeová Javé Alá Brahma, em Liu, vai utilizar para a formatação da nossa realidade. Então, eles estão partindo desse princípio, e não do princípio do pleroma. Tá? Vamos lá. Ok? Então, aqui ele fez uma análise, tá? Então, os princípios, Arguer, tá? O Tales de Mileto vai defender que é a água. Para Tales de Mileto, o Arguer seria a água, né? Josten Guarder observa que provavelmente ao visitar o Egito, Teles observou os campos que ficavam fecundos após serem inundados pelo Nilo. Tales então viu que o calor necessita de água, que o morto resseca, que a natureza é úmida, que os germes são úmidos, os germens são úmidos, que os alimentos contêm seiva, e concluiu que o princípio de tudo era a água. É preciso observar que Tales não considerava a Arguer água como nosso pensamento de água líquida, e sim de água em todos os seus estados físicos. Tá? Então, primeiro venha cá. Quando você ouve falar de fogo, quais são os estados físicos do fogo? Você está me entendendo? Quais são os estados físicos da água? A água ela pode se tornar vapor, ela pode se tornar em gelo, então ela é sólido, tá? O sólido, o gasoso e o líquido. Ela existe nessas três formas. Tá? Então, se você olhar, por exemplo, o ar, existe o ar sólido, o ar líquido, o ar vaporizado. Se você olhar a Terra, existe a Terra líquida, a Terra vaporizada, Então ele conclui que a água seria o princípio de tudo, né? Daí também tem essa ideia da Bíblia. Por quê? Porque o terron para eles era um mar primordial. E quando você pega os gnósticos, eles dizem o quê? Que o pleroma é separado do mundo físico pelo mar primordial. Aqui, ó. Ó. Ele é o que separa o que está acima e o que está abaixo. Então, em tese, só que você tem que entender exatamente isso aqui. Quando eles criaram isso aqui, tá? Para que o terron, o caos, tá? A caixa, invadisse, eles não estão falando de água líquida. Eles estão falando de água, tá? Em outro estado de natureza. Poderia ser exatamente a água enquanto gasosa, enquanto gás, não enquanto líquida. Ok? Porque seria um absurdo acreditar que nós estamos no fundo de um mar, porque é aí que está
a doidice, a maluquice, a imbecilidade dos terraplanistas, que acreditam que nós estamos no fundo de um oceano, numa espécie diríamos assim, de aquário fechadinho, em que nós estamos aqui e tem água por todo lado. Só que a água aqui, o terrão, tá? O Akasha, pode ser uma água em estado gasoso. Todo mundo sabe que o universo é frio. O universo que nós falamos é esse nosso, da nossa realidade aqui. É frio, extremamente frio. Então, o que compõe a água? Composição química da água: oxigênio e hidrogênio. Correto? Quando você vai seguindo a uma certa altura das camadas atmosféricas, você vai percebendo que o seu ar, a sua respiração, vai tendo dificuldade. Daí porque os mitos falam que a Tiamat era uma espécie de serpente enorme que vivia na água primordial e que matou, né, o mito fala, e fez da parte dela a expansão, a raquia que a Bíblia vai utilizar para isso. Tá? Então precisa ter esse entendimento, porque às vezes as pessoas estão falando coisas por aí sem procurar estudar. Tá? E aqui nesse canal não, a gente estuda. A gente não fica falando abobrinha aí baseado em eu ouvi dizer, me disseram, me falaram. Né? Então, em tese, o que seria? Tá? O que seria, então, então, o que seria aqui, ó? O que seria isso aqui? Tá? Isso aqui nós sabemos é o nosso, tá? Universo nosso, que chamam de sistema solar e tal, tá? Não vou entrar nesses detalhes. Mas o que é isso aqui? O caos, as águas primordiais, tá? Que nós podemos chamar de Akasha, de éter, de fluido cósmico universal. Por quê? Porque não é a água líquida. É por isso que a nossa atmosfera é feita em parte, o ar, tá? Ele ele vai se tornando, à medida que você vai saindo para outras camadas, você vai percebendo que o que acontece? Você está tendo dificuldade para respirar. Quando você mergulha na água, você não pode ficar muito tempo lá no fundo. Por quê? Porque cadê o oxigênio? Então, cadê a água? É H2O, né? Hidrogênio, né? E oxigênio. Então, essa combinação química é a água em estado líquido. Tá? Mas a atmosfera da Terra vai além da Lua, você lembra? Então, as camadas que envolvem a Terra, tá? São camadas que você tem um limite para respirar. Depois você vai tendo dificuldade. Por quê? Porque lá já vai faltar, tá? O oxigênio, vai ficar só o hidrogênio. Ok?
Você precisa ter esse entendimento. Porque as pessoas, às vezes eu vejo o terraplanista defendendo aí e vejo o terraplanista falando o seguinte: olha lá, ó, o coisa bateu no domo, tá? Porque para eles a Terra aqui seria plana. Se eu botasse aqui uma Terra plana, essas camadas aqui que são as camadas, as 7 camadas da atmosfera, tá? Saindo daqui, você é um mundo sublunar e o supralunar. O sublunar é composto de terra, água, ar e fogo, que é o campo de Van Allen, tá? Certo? A Lua está dentro da atmosfera da Terra. Vamos lembrar isso sempre, tá? Isso está tudo dentro do mundo terreno, tá? Ok? A atmosfera quer dizer a esfera dos átomos. Ok? Estamos seguindo o padrão? Então, quando você imagina a criação, você deve ficar assim maravilhado. Oh, que maravilha a criação! Quando eu direi o teu precioso sangue, então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu. Então as pessoas estão cantando isso para quem? Para o Javé, o Jeová, o Alá, Brahmo, o Enlil, o Yaldabaoth, que foi o idealizador, o arquiteto deste nosso sistema aprisional chamado Sistema Terra. Tá? Muito bem. Se acalma que nós já vamos. A gente aqui gosta de. Então as pessoas pensam: água líquida. Acima da expansão da raquia tem água líquida. É por isso que chove. Não, imbecil. Não é por isso que chove. Tá? Todo mundo sabe o que é o processo da chuva. Não, mas quando foi o dilúvio, eles abriram as comportas do céu. Quer dizer, lá na raquia tem comportas, portas, que inclusive eles usam uma ideia do livro de Enoque de que o sol passa por portais na raquia, tá? Depois eles dizem: não, mas o sol e a lua estão dentro da raquia, fora da raquia. Eles não sabem nem a dimensão que a raquia vai. Então os judeus falavam de 3 céus, depois 7 céus e depois de 10 céus. O livro de Enoque vai falar de 10 céus. De 10 é Chamaim. Tá? 10 Chamaim. 10 esferas. Tá? 10 esferas, 10 planetas. 10 astros. Tá? 7 astros. 3 astros. Então, a raquia é muito mais ampla do que eles imaginam. A raquia, ela vai até os limites, tá? Os limites dos... Quando você passa das estrelas fixas no cristalino, você entra já numa outra realidade. É aqui que está o lema. Quando você explica para alguém que tem que passar pelas esferas, os camaradas acham que é absurdo isso falar. Mas o livro de Enoque mostra que ele foi exatamente escalando esferas, viajando pelas esferas, e chegou até o 10º céu. O apóstolo Paulo disse que foi até o 3º céu, foi até o paraíso e ouviu coisas que ninguém pode ouvir.
Mas o paraíso não está no terceiro céu. Porque não existe só 3 céus. Existe 7 céus que os gnósticos colocavam. A gente sempre fala dos 7 céus porque era o que os gnósticos falavam. Mas o livro de Enoque fala de 10. Ok? Correto? Bora lá. Então, aqui, ó. E sim na água em todos os seus estados físicos. Tudo isto, então, seria a alteração dos diferentes graus desta. Aristóteles atribui a Tales a ideia de uma causa material como origem de todo o universo. Exatamente isso. Qual é o grande problema? Que as pessoas, os físicos, eles estão unicamente preocupados em ir atrás da causa material. Eles estão sempre estudando a causa material, eles não estão estudando a causa primeira. Não. Porque não é de interesse deles. Por quê? Porque quando você vai para a causa primeira, você vai ter que entrar no mundo do metafísico. E esse povo que fica falando em live aí, astrofísicos, ó, meu Deus, grandes herda. Eles acham que tem resposta para tudo. Ó, que o James Webb, o James Webb, o James Webb, o James Webb, que eu já falei num vídeo aqui. Os caras ficaram tapados. O Deus desse século cegou eles. Então, a água é o princípio de todas as coisas. Anaximandro de Mileto, ele disse que era o apeiron. Rudine observa que Anaximandro tinha um argumento contra Teles. O ar é frio, a água é úmida, o fogo é quente, e essas coisas são antagônicas entre si. Portanto, um elemento primordial não poderia ser um dos elementos visíveis. Teria que ser um elemento neutro, que está presente em tudo, mas está invisível. Anaximandro foi um dos pré-socráticos que mais se diferenciou na sua concepção da argê, do princípio, por não ver como um elemento determinado, material, considerava o infinito, como o princípio das coisas, e o chamou de éter. Aqui está o X da coisa, olha aqui, ó. Então, qual é o princípio material das coisas? Ele disse, é o éter. Ele chamou de apeiron. Apeiron quer dizer infinito, sem borda. Tá? Ele discordou dos princípios materiais e foi atrás de um princípio mais metafísico, para dizer, bem, o mundo físico deve ter tido origem em alguma coisa que a gente não vê. Daí ele teve a ideia do apeiron, que depois vai ser dito que é o éter. E a gente acabou de falar que quando se cria a raquia, a expansão é para separar aqui o akasha, o éter ou o apeiron, de entrar dentro dessa realidade aqui. Então, o arquiteto do universo, Gadu, chamado Enlil, chamado Jeavé, Jeová, Alá, Brahma, aqui, tá? Ao criarem isso aqui materialmente, porque aqui tem terra física, água física, fogo físico e o ar físico, porque a gente sente o ar. Então, é preciso dizer o que deu origem a isso. Então, aí, ele teve a ideia de chamar algo que nós não vemos. Tá? Algo que nós não vemos. Tá? E o que é que nós não vemos? Ele diz o éter, o apeiron. Depois nós vamos ver que, vão dizer, é o átomo, que a gente não vê.
que são os tijolos que se agrupam para formar a matéria. É? Correto? Você tá entendendo? Você está entendendo? Você está entendendo? Senão fica assim, louco. Por ter muita coisa, Robson, pra minha cabeça eu vou ficar louco, Robson. Não, fica não. Fica não, ao contrário, isso vai elevar teu espírito. Isso vai fazer teu espírito se elevar. Isso vai fazer com que as vibrações do teu corpo, as vibrações de dentro do teu espírito, se anexem à centelha divina, que o pessoal depois dizem para nós que é aquele fogo da Kundalini, sabe, que vai nos se queima, se desperta e quando nossa! Por quê? Porque você é um ser pensante, você é um ser que tem uma lógica. Tá entendendo? Vamos lá. Você está entendendo, eu sei que você está entendendo. Você está entendendo. Considerava então que o limitado não poderia ser a origem das coisas limitadas. Explica que as coisas nascem do infinito através de um processo de separação dos contrários. O seco do úmido, tá? Aí um exemplo. O escuro do claro e etc. Anaximandro ainda afirmaria que os primeiros animais nasceram no elemento líquido e pouco a pouco vieram para o ambiente seco, mudando seu modo de viver por um processo de adaptação ao ambiente extremamente coerente com as teorias do Darwin, que vai vir aí, né? Ilimitado, imortal, indissolúvel, era a ideia do Apeiron. Aí o Anaximenes de Mileto diz que é o ar o princípio. Tá? Discípulo de Anaximandro discorda de que os contrários podem gerar várias coisas. Colocou o ar como o arguer, porque o ar, melhor do que qualquer outra coisa, se presta a variações e também devido à necessidade vital deste para os seres vivos. A rarefação, a condensação do ar formam um mundo. O ar rarefeito, condensado, cria, na concepção dele, o mundo, a matéria. A Hiller. Quando acontece uma condensação, o ar se transforma em água. Se condensa ainda mais e se transforma em terra. E, por fim, em pedra. Destacou-se por ser o primeiro a fornecer a causa dinâmica que faz todas as coisas derivarem do princípio uno, condensação e rarefação. Do ar, dizia ele, do ar dizia que nascem todas as coisas existentes e que foram as que serão os deuses e as coisas divinas. Então ele está falando do ar, é fundamental. O ar rarefeito, o ar condensado, diz ele, cria a matéria, cria a terra. Depois o ar também pode criar água. Basta ver que quando você faz a vaporização na tampa da panela, você observa que o vapor virou água. Tem um bocado de gotícula lá. Você está me entendendo? Mas os filósofos estão partindo da onde? Da matéria. Estão partindo de um princípio. Eles querem descobrir o arguer, o princípio, a substância que deu origem a toda. Então, eles estão olhando em direção a quem? Ao demiurgo. Tá? E não ao Bitos,
ao uno, à mônada, não. Eles não estão nessa direção, ok? Então vamos lá. Vamos continuar aqui que tá bom. Xenophanes de Colofon, ele disse que era a Terra. O elemento primordial para ele é a Terra. Através do elemento Terra, desenvolve sua cosmologia. Sua filosofia tinha a sua lógica, pois no final tudo o que existe começa na Terra e tudo volta para a Terra, tanto animais quanto plantas. Tá? Vejam que todos eles têm alguma lógica. Apesar de tudo, ainda temos aqueles que acreditam que a água seja o começo e questionam o porquê da Terra como justificativa, se a maior parte do planeta era feita de água. Tal questão era respondida com a justificação de que o fundo do oceano era feito de terra. Tudo sai da Terra e tudo volta para a Terra. Observe? Vamos lá. Vamos para Heráclito, de Éfeso. Ele diz é o fogo. Mas, veja, não é o fogo em estado físico como a gente conhece na Terra. Tá? Heráclito atribuiu o fogo como princípio de todas as coisas. O fogo transforma-se em água, sendo que uma metade retorna ao céu como vapor e a outra metade transforma-se em terra. Sucessivamente, a terra transforma-se em água e a água em fogo. Mas Heráclito era mobilista, afirmava que todas as coisas estão em movimento, como um fluxo perpétuo, ou seja, usa o fogo apenas como símbolo de todos este movimento. Heráclito imaginava a realidade dinâmica do mundo sob a forma de fogo, com chamas vivas e eternas, governando o constante movimento dos seres. Tá? Descemos e não descemos nos mesmos rios. Somos e não somos. Quer dizer, você não toma banho na mesma água. Tá? Aí Pitágoras, tá? Que os gnósticos vão gostar muito de citá-lo. Os pitagóricos interessavam-se pelo estudo das propriedades, tá? Dos números. Para ele, o número, sinônimo de harmonia, era considerado como a essência das coisas. É constituído, então, da soma de pares e ímpares, noções opostas, limitado e ilimitado, respectivamente números pares e ímpares, expressando as relações que se encontram em permanente processo de mutação. Teriam chegado à concepção de que todas as coisas são números. O princípio das matemáticas é o princípio de todas as coisas. Os pitagóricos se dispersam e passam a atuar amplamente no mundo helênico, levando a todos os setores da cultura o ideal de salvação do homem e da polis através da porção e da medida. Aí o Empédocles de Agrigento diz que são os 4 elementos. Ele diz que acreditava na natureza possuía 4 elementos básicos, tá? Ou raízes, 4 raízes fundantes: a terra, o ar, o fogo e a água. Não é certo, portanto, afirmar que tudo muda. Basicamente, nada se altera. O que acontece é que os 4 elementos diferentes simplesmente se combinam e depois voltam a se separar, para então se combinarem novamente. O que unia e desunia os 4 elementos eram 2 princípios, o amor e o ódio. Os 4 elementos e os 2 princípios seriam eternos e imutáveis, mas as substâncias formadas por eles seriam pouco duradouras. Justin Gardner afirma talvez que Empédocles tenha visto uma madeira queimar, alguma coisa aí se desintegra, alguma coisa na madeira estala,
ferve, a água, fumaça e o ar. É o responsável, o fogo e as cinzas são a terra. A água, a fumaça e o ar é o ar. Responsável é o fogo e as cinzas são a terra. As verdades não seriam mais absolutas, como nos Eleatas, mas proporcionais à medida humana. As coisas são imóveis, mais do que percebemos como sentidos, com os sentidos. Não é falso. Então, as duas forças atuariam nas substâncias, o amor e o ódio. Tá? Então, ele vai aqui, né? Aí, o Anaxágoras, né? De Clesomena, ele diz que é homeomerias. Ele diz que a natureza era composta por uma infinidade de partículas minúsculas, invisíveis ao olho nu. Olha só. Assim, tudo existia um pouco de tudo. Segundo Jostein Gaarder, de certa forma, nosso corpo também é constituído dessa forma. Se retiro uma célula da pele do meu dedo, o núcleo desta célula contém não apenas a descrição da minha pele. Em cada uma das células existe uma descrição detalhada da estrutura de todas as outras células do meu corpo. Em cada uma das células existe, portanto, um pouco de tudo, e todos estão também na menor das partes. Anaxágoras chamou as infinitas partículas de homeomerias, ou sementes invisíveis, que diferiam entre si nas qualidades. Todas as coisas resultariam na combinação das diferentes homeomerias. Todas as coisas estavam juntas, ilimitadas, tá? Em número e pequenez, pois o pequeno era ilimitado. Aí o Demócrito vem com a ideia dos átomos. Os atomistas seguiram a linha de que a natureza era composta por partículas infinitas. Diziam que tudo que realmente existia era constituído de átomos e de vazio. Este último, os espaços entre os átomos. Tá? Então presta atenção, que agora isso aqui dá um salto tremendo. Não é? Porque nós sabemos que hoje, pela física quântica, não existe espaço vazio, nem entre os átomos. Tá? Por quê? Porque quando você vai olhando cada vez mais para dentro do átomo, você chega a um mar de energia que se chama bóson de Higgs, que depois chamaram isso de partícula de Deus. Tá? Então, cada vez que você olha lá no bóson de Higgs, você vai ver ondas, filamentos de energia, tá? Vibrantes. Tá? E essa vibração delas é que vai criando as modificações das realidades. A densa, menos densa. Né? É por isso que o princípio de tudo é luz, som e movimento. Luz, som e movimento. Que significa energia, frequência e vibração. Por quê? Porque é densidade. Tá? A densidade. Por isso que nós temos corpos densos e menos densos. Então, o nosso corpo, chamado luminoso, corpo de ressurreição, é o corpo que não tem muita densidade, mesmo possuindo, preste bem atenção, que tem vídeo meu explicando, o corpo glorioso, o corpo de ressurreição, é idêntico, mas não igual ao corpo biológico. É só procurar aí, tá? Vai encontrar. Então, bora lá. Aqui, né? Então, constituído de átomos e vazio. Este considera que nada pode surgir do nada. Assim, os átomos eram eternos, imutáveis e indivisíveis.
o que acontecia era que eles eram irregulares e podiam ser combinados para dar origem aos corpos mais diversos. Demócrito é considerado o mais lógico dos pré-socráticos. Convém acrescentar, contudo, que o suposto equívoco de Demócrito seria, a grosso modo, um erro de nomenclatura dos descobridores do átomo, ao teorizarem o posteriormente. Visualizarem a estrutura atômica, deram-lhe o nome de átomo em referência às ideias de Demócrito. O fato dessa estrutura ser composta e, portanto, divisível, deve-se mais a um erro de atribuição do que de má fundamentação da visão atomista. Então, hoje nós sabemos, tá, por todos os cantos, que é possível se dividir os átomos. Tá? Que o átomo é constituído de nêutron, próton, e positivo, negativo, próton, nêutrons e meu Deus, esqueci o outro. Depois procurem, gente. É muita coisa para minha cabeça. Então, hoje nós sabemos que se divide em fótons e se divide, inclusive, em fragmentos menores que eles chamavam de quanto. Né? Por isso a palavra quântica, porque são os quantos, né? a pequenos pedaços. Então, quando você olha isso, tá? Então você vem bem aqui e você vê essa realidade aqui, então você vai entender o seguinte: a nossa realidade é composta de todas elas. Então, qual é o argue, qual é o princípio de tudo? Né? Então, ele vai dizer que é o princípio imóvel. Tomás de Aquino vai dizer que o princípio de tudo é o motor imóvel. Que o princípio da física é a metafísica. Por quê? Porque o que o Arconte, o que o Demiurgo fez foi aproveitar dessa energia do caos, tá? Certo? Do Akash, do éter, da quintessência. Então, luz, som e movimento, energia, frequência e vibração que já existiam, tá? Porque tudo isso aqui é feito de energia, frequência e vibração. E tudo isso aqui é feito de quê? De densidades, olha. Várias densidades. À medida que você, tá, encontra essas densidades, por isso que nós estamos habitando num espaço mais denso. Mas quando você morre, você tem que sair dessa matrix. Para sair da matrix, você tem que fazer um processo de despertamento. Tá? Por quê? Porque você vai entender que nós estamos numa prisão. Tá? Você vai entender que nós estamos numa prisão a partir disso aqui, ó. Tá? Então você vai aqui e vê que quando se separou, a raquia é a cobertura para evitar que o akasha, que o éter, ou o caos, ou as águas primordiais, tá, adentrasse aqui. Então ele criou não para proteger ninguém, ele criou para prender as pessoas aqui. Você está me entendendo? O Demiurgo não criou algo para proteger os humanos, ele criou para prender os humanos. Então, eu vou aqui, eu quero pegar aqui mais uma coisa para a gente
Ainda tem muita coisa para a gente ver, mas a gente vai vendo aos poucos, né? Então eu vou pegar aqui para vocês um exemplo, tá? Vamos pegar um exemplo aqui, ok? Eu quero pegar aqui um modelo do qual tá? Então vamos pegar aqui rapidinho isso aqui, porque olha aqui, tá? Águas acima do firmamento, águas embaixo, águas acima do firmamento, águas acima do firmamento, tá? Olha aqui, né? Então quer dizer, se você, ó, tá? Você, ó, mundos de superfície, mundo de superfície e mundo inferior, ou inferno. Era essa a ideia, tá? Por isso que o demiurgo, ele cria esses arcontes aqui para governar o mundo inferior. Tá? Você entende muito bem isso quando a gente pega isso aqui, ó. Espera lá, vou já pegar aqui, ó. Quando você pega isso aqui, ó. Então você pega isso aqui, você percebe logo, ó. Para governar os mundos inferiores, ele criou os arcontes, tá? E para governar os mundos superiores, criou os arcontes. E aonde está o demiurgo? O demiurgo está preso numa dessas esferas, tá? Que em breve eu vou apresentar aqui uma imagem que a gente vai projetar para mostrar para vocês como isso está associado, tá, a ideia, tá? Quer dizer, pela fé, né, os Olam, os éons foram criados, tá? Aqui, ó, os Olamim, tá? Quer dizer, nós vivemos dentro dessa realidade aqui. Existem realidades acima e realidades abaixo, e realidades ao lado nosso, que são outras terras, outras tá? E você vê que tem a raquia aqui, ó, que circula, tá? E tá aqui, tá, ó, Carbodaga, grande oceano, tá? Olha aqui, ó, porque tinha-se a ideia do grande oceano, como aqui também se tem a ideia, né? Ó, tá? Ok? Isso aqui é o Prana Celeste, a mansão dos deuses, era onde os deuses ficam. É a mesma coisa que você está vendo aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. É a mesma coisa isso aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é o Prana, aonde ficavam os deuses. Do monte, estão ligados ao Monte Meru. O Monte Meru está associado a uma estrela chamada Estrela Polaris. Tá? E aí eu vou dar só um spoiler para vocês, de que da onde se origina a palavra sumério. Os sumérios, o nome sumério não é nome da língua suméria. Os sumérios vieram de algum lugar, não é? Já ligaram o nome? Sumeru. Ligado ao Monte Meru. Então vocês vão entender da onde foi que esses seres vieram. Esses seres não vieram de nenhum planeta. A palavra Nibiru é citado apenas 2 vezes nas tabuletas da Suméria acadianas. 2 vezes. O lugar é outro, mas aí eu não vou entrar aqui em detalhes, né? Mas vocês podem acreditar
que os Anunnakis, tá, desceram, não do céu, de outro planeta. Eles desceram dos lugares altos. Você sabe por que os deuses adoravam montanhas? Monte Olimpo, Monte Meru, Monte das Oliveiras, Monte Carmelo, Monte Sinai, Horebe, Monte Tabor. Já perceberam isso? Que na Bíblia as maiores manifestações estão nas montanhas, nos lugares altos. O que você acha? Por que será? Então, é importante a gente entender essas coisas, porque senão você não entende o que os gnósticos queriam falar quando diziam que os arcontes governavam 7 esferas acima, né? E governavam os 7 espaços atmosféricos e mais os 7 espaços planetários. Tá? Que tem 1, 2, 3, 4, 5. Mais, tem mais 2 aqui para cima. Ok? Né? Tá entendendo? Tá? Então, tá, olha. É isso aqui, ó, que os terraplanistas defendem, sem entender que isso aqui é uma prisão. É a Matrix. Tá? É o simulador. Atmosfera terrestre, ó. Olha aqui, ó. Linha divisória aqui, ó. Ar superior, éter puro. Olha aqui, ó. O que está aqui é o Akasha. Tá? Ok? Ó. Aqui, ó. Mar primordial, aqui, ó. Tá? Ó, aqui, ó. É o céu. Céu. Aí aqui, ó, oceano terrestre, bem aqui, ó. Oceano terrestre. Aqui tá a Terra. Terra é aqui. Tá? Aqui é o Abzu, o abismo. Tá? Cur, quer dizer inferno. Corrupção cristã da palavra latina inferno, que é o mundo inferior dos Anunnaki, aqui, ó. Ó, tá entendendo? Aqui, ó, mar primordial, aqui, ó. Esquema e representação sumeriana do mundo. Ora, se você pegar isso aqui, você observará que isso aqui tem a ver com isso aqui. Ó. Ó, aqui, ó. Você tá me entendendo? Ó. Igualzinho. Aí isso aqui é a raquia. Aí o mar primordial, olha. Aqui e acima. Eu gosto muito dessa minha imagem que eu aqui, porque é exatamente assim, ó. Ó. Ok? Ó. Tá? Então, vocês vão observar, tá, que essa realidade aqui dos Anunnaki é a concepção cosmológica que vai passar para o povo da Bíblia e para o povo gnóstico. É essa a ideia que se terá. E aqui, volto a repetir, não se trata, tá, de... aqui ninguém está defendendo terra isso, terra aquilo. Nós estamos explorando a cosmologia para entender a cosmogonia, a teogonia que os gnósticos vão colocar. Tá? Mas você aguarde, porque olha, o que vem pela frente vai assustar você. Já dei spoiler. Né? O spoiler que é... Você vai descobrir de onde foi que os Anunnaki vieram. Não tem nada a ver com Nibiru. E por que os Anunnaki são os mesmos arcontes, são os mesmos Elohim e
Você vai entender. Tem muita coisa ainda. Aguarde. Eu espero que você não esqueça de deixar o like para mim, né? Beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo.